Você sabia que o erro mais perigoso ao escolher um parceiro é aquele que você nem sequer sabe que está cometendo? Às vezes achamos que estamos seguindo nosso coração, quando na verdade quem está nos guiando é a nossa solidão, nossos medos mais profundos ou nossas feridas e traumas do passado. Por isso cometemos erros silenciosos no amor, erros invisíveis que sabotam nossos relacionamentos sem que a gente perceba, até que já é tarde demais. Estou falando dessas pequenas decisões e padrões inconscientes que, com o tempo, partem nosso coração. Hoje quero que você se faça uma pergunta incômoda, mas necessária. Será que você está sabotando sua vida amorosa sem perceber? Talvez você sinta que sempre atrai a pessoa errada ou que seus relacionamentos se repetem como um déjà vu doloroso, vivendo o mesmo inferno em que só muda o diabo. Se for assim, fica comigo neste episódio porque vou te revelar 5 erros silenciosos que todos nós já cometemos. Como parar de cometê-los para sempre? Esses erros combinam o emocional e o prático, e eu sei que funcionam, porque eu também já escolhi a partir dos meus vazios e sofri por isso. Também aprendi do jeito difícil a parar de idealizar e a enfrentar meus medos. Hoje, não falo só como especialista em relacionamentos, mas como um amigo que quer te ajudar a enxergar o que gostaria que tivessem me mostrado antes. Este vai ser um episódio para refletir sobre relacionamentos. Pode ser que você se identifique com vários desses pontos, então, se for o caso, está perfeito. O importante não é se culpar ou se julgar, mas sim se conhecer para poder mudar o que não está funcionando para você. O primeiro erro silencioso é, sem dúvida, escolher um parceiro a partir da ferida ou do trauma, em vez de fazer isso com consciência e amor próprio. O que isso significa? Que às vezes buscamos um parceiro não porque estamos prontos para amar, mas porque queremos alguém que nos salve, porque nos sentimos sozinhos, vazios ou quebrados. Escolhemos baseados no medo e na carência, não na plenitude, e ao decidir pela solidão ou vazio, tentamos preencher um vazio interno. A presença de outra pessoa, você se agarra à primeira pessoa que aparece na sua fila ou que te dá um pouco de carinho e atenção porque você tem medo de ficar sozinho? Para deixar mais claro, imagine que seu coração está com fome se você não se alimentou com amor próprio. Então, qualquer migalha de afeto que jogarem de fora vai parecer um banquete para você. E é por isso que você vai acabar dizendo coisas como: bom, isso é melhor do que nada. Aceitando relacionamentos que não te fazem feliz só para não ficar sozinho. Vou te dar um exemplo. Pense naquela pessoa que vai de um relacionamento para outro sem dar tempo para curar o luto, respirar e só então entrar em outro. Sempre que termina com alguém, já engata outro relacionamento tentando superar com outra pessoa. Isso é porque talvez ela tenha pânico de ficar solteira, não quer ficar sozinha, por isso se refugia em quem aparecer, mesmo que não seja a melhor opção. Eu mesmo vivi isso no meu passado. Fiquei com pessoas que não eram compatíveis comigo porque não queriam construir as mesmas coisas que eu e eu só estava com elas. Por esse vazio desesperado de sentir companhia ou cumprir um requisito social e familiar. Ironia. Esses relacionamentos que buscava para evitar a solidão me fizeram sentir ainda mais sozinho. Escolher a partir da ferida pode indicar que você busca no parceiro alguém para te salvar ou consertar. Mas quando buscamos que outra pessoa nos complete, acabamos nos perdendo de nós mesmos. Nos tornamos dependentes do amor dela, da aprovação dela e toleramos coisas que não deveríamos tolerar só para não perder essa fonte de carinho. O problema é que um relacionamento que começa a partir do medo ou da necessidade está sustentado sobre bases muito frágeis. Se a sua motivação para estar com alguém é evitar a solidão, esse relacionamento já nasce com muita pressão. A pressão de que o outro te faça feliz, te cure ou te dê segurança constantemente. E essa pressão geralmente sufoca e afasta o desejo ou o amor genuíno. A outra pessoa pode sentir esse peso ou, pior ainda, pode se aproveitar do seu medo. Para evitar cometer esse erro, precisamos aprender a ficar bem conosco mesmos. Primeiro, se você escolhe por carência, vai se apegar a qualquer pessoa que te dê um pouco de atenção. A chave aqui é curar suas feridas emocionais e abraçar sua solidão, aproveitar sua solteirice e curtir seus momentos sozinho antes de procurar um parceiro. Dedique tempo e esforço para se curar, fazer um curso, se educar emocionalmente, crescer, buscar novos hobbies. E se conhecer, se amar e se sentir completo sem precisar de outra pessoa, isso é fundamental.
Quando você descobre que estar sozinho não é o mesmo que se sentir só ou vazio, você começa a escolher com clareza. Estar sozinho pode ser uma oportunidade de crescimento, de liberdade e de paz. Seu parceiro ideal não é uma muleta para te sustentar, e você também não é metade de nada, você é uma pessoa inteira. Somos seres sociais e merecemos amor, mas o amor deve ser uma escolha, não um ato de desespero. Quando você cura essa ferida interior e transforma sua solidão em sua aliada e não mais em sua inimiga, você para de aceitar o primeiro amor que surge, mesmo que seja só carência. Você começa a elevar seus padrões e, a partir do amor próprio, escolhe esperar por alguém que realmente some a sua vida, que estar com alguém só para não ficar sozinho. Acredite, grande decisão, isso muda tudo. Em resumo, não escolha um parceiro por medo da solidão ou para preencher um vazio. Faça o trabalho interior, cure suas feridas, cultive seu amor próprio e encontre propósitos que preencham sua alma. Assim, quando você escolher alguém, vai ser a partir da abundância e do amor que você já tem, não a partir da escassez. Um amor bonito é construído por duas pessoas que se amam, que trabalham em si mesmas e depois em equipe. Duas pessoas que compartilham estando completas e não procuram preencher vazios, duas pessoas que se escolhem, não que se precisam. Com desespero, vamos para o segundo erro silencioso: idealizar nossa parceira em potencial e ignorar os sinais de alerta. Esse clássico já partiu mais corações que qualquer outro. No início de um relacionamento, quando nos apaixonamos e estamos sob o efeito alucinante da paixão, vemos a outra pessoa através de lentes cor-de-rosa, projetamos nela nossas ilusões, expectativas e até nossos sonhos. O problema é que, sob esse filtro cor-de-rosa, deixamos de ver a realidade. Idealizar, endeusar alguém, é atribuir a ela qualidades que ela não tem, e quando fazemos isso, qualquer coisa que não se encaixe nessa imagem mágica nos decepciona. Nós minimizamos ou negamos isso, e é aí que ignoramos os sinais vermelhos, que são aqueles alertas que indicam problemas desde o início. Por exemplo, talvez essa pessoa fale com você de forma decepcionante ou negativa. Às vezes você percebe que a pessoa mente sobre algumas coisas, ou pode ser que faça comentários ofensivos e depois diga que era brincadeira, mas já te machucou. Ou que vai fazer perguntas sobre o passado dela, ou que não quer se comprometer, ou talvez não preste atenção às suas emoções, ou talvez você perceba explosões de ciúmes muito possessivos. Controle. E todas essas são bandeiras vermelhas ou sinais de alerta. Mas quando estamos idealizando, o que fazemos, o que procuramos, justificativas... é que com certeza ele teve um dia ruim, com certeza bebe muito porque é muito divertido, porque teve uma semana estressante. É que o ex dele tratou ele mal, por isso ele é desconfiado e ciumento. Ou com certeza ele vai mudar quando estivermos mais juntos, porque o meu amor vai salvá-lo. Besteira? Nos apegamos à fantasia e minimizamos a importância da realidade que está bem diante do nosso nariz. E por que fazemos isso? Muito por medo e porque, se enxergarmos a realidade, a ilusão se quebra e ficamos sem aquele amor que tanto desejamos. Claro, também influencia a ideia cultural do amor à primeira vista. Perfeito para sempre, esse conto romântico e de fadas que nos venderam por tanto tempo. E que quando queremos que alguém seja a pessoa certa, acabamos forçando as peças do quebra-cabeça para que se encaixem nele, herói. Ignorar os sinais de alerta é perigosíssimo porque normaliza o abuso e normaliza as incompatibilidades, a falta de esforço. Como li uma vez, se o que dói hoje você justifica, amanhã você vai normalizar, e isso nunca termina bem. De fato, quando toleramos algo tóxico no começo ou infantil, com o tempo a gente percebe. Como as coisas são assim, assim é o amor e cada vez fica mais difícil sair. O que começa como uma pequena falta de respeito ignorada pode acabar em um relacionamento destrutivo, porque deixamos criar raízes. Como evitamos esse erro? Primeiro, tirando os óculos cor-de-rosa, isso significa estar presente e consciente, mesmo na fase de paixão e namoro. Aproveite a ilusão, viva a magia, tudo isso é lindo, é maravilhoso se apaixonar, mas não desligue seu senso crítico nem seu amor próprio. E observe muito bem, veja se há coerência entre o que a pessoa diz e o que faz, ou seja, entre as palavras e as ações dela. Mais do que ouvir o que a pessoa te diz com palavras, observe o que ela faz, respeite seus limites. Como essa pessoa trata outras pessoas? Como trata um garçom, um familiar? Como trata a mãe ou o pai? Como reage quando algo não lhe agrada? É importante que você observe isso e se faça essas perguntas desde cedo. Também ajuda a levar as coisas com calma e não se envolver imediatamente em um relacionamento.
A idealização cresce quando vamos rápido demais. Se em 2 semanas de conhecer uma pessoa você já se sente em um conto de fadas, você pula etapas muito importantes de conhecimento. Você pode até estar caindo em um relacionamento narcisista. Então, dê um tempo para conhecer a pessoa em diferentes situações, e principalmente em situações em que ela esteja estressada ou resolvendo problemas. Ninguém consegue fingir a personalidade para sempre, a verdadeira atitude dela aparece cedo ou tarde. É melhor saber disso antes de se envolver profundamente, pois você busca um parceiro, não um inimigo, um filho ou alguém que se aproveite de você. Outra dica importante é ter bem claras as suas bandeiras vermelhas, ou seja, os seus não negociáveis pessoais. Por exemplo, se para você a honestidade é fundamental, não ignore as pequenas mentiras. Se você notar comportamentos agressivos, de manipulação ou de irresponsabilidade emocional, não minimize isso. Confie nas suas sensações e na sua intuição. Se algo te faz sentir desconfortável ou inseguro, mesmo que você não consiga explicar logicamente, preste atenção. Sua intuição geralmente capta o que sua mente apaixonada quer ignorar. Por fim, mantenha uma rede de apoio e perspectiva. Quando estamos envolvidos no relacionamento e na paixão, não enxergamos o óbvio. Converse com seus amigos de confiança, com aqueles que realmente gostam de você, e ouça se eles disserem algo que soe como um alerta. Às vezes, de fora, a bandeira vermelha é vista claramente, mas você não consegue enxergar por causa dos seus óculos cor-de-rosa. Não se trata de deixar que outros decidam por você, mas sim de ter perspectiva e agir a partir disso. Idealizar é enganar a si mesmo, e a longo prazo, nenhum amor construído sobre um pedestal imaginário pode sobreviver intacto. Lembre-se de que o amor bonito não é cego, pelo contrário, é um amor de olhos bem abertos e com muita consciência. Você não precisa idealizar alguém para viver. No romance, é possível amar de forma intensa e consciente, enquanto também há romantismo. É possível ter limites claros e adequados sobre como agir. Não, por favor, observe a foto completa, não se perca em um único pixel. Na verdade, isso é amar de verdade, ver o outro como ele realmente é, sem editar, sem colocar filtros, e ainda assim apreciá-lo ou decidir que não é para você. Você merece um amor de verdade, não uma ilusão, e para isso deve se atrever a enxergar a verdade desde o começo. O terceiro erro silencioso é amar a partir do que chamamos de compatibilidade traumática, ou seja, escolher parceiros que combinam com seus traumas não resolvidos. Esse ponto é profundo e às vezes difícil de identificar, porque acontece no seu inconsciente. A compatibilidade traumática é quando nos sentimos misteriosamente atraídos por pessoas que, no fundo, tocam as feridas da nossa infância ou de relacionamentos passados. E sei que isso pode soar estranho para você, porque quem, em sã consciência, iria querer reviver uma dor? A verdade é que não fazemos isso de propósito, mas nossa psique tende a repetir o que é familiar em vez de buscar o que é saudável. Porque o que é conhecido, mesmo que doa, dá uma falsa sensação de segurança. Porque podemos prever e, como já passamos por esse caminho, achamos que sabemos como lidar com isso. É o famoso ditado: mais vale um ruim, velho e conhecido do que um novo, bom por conhecer. Isso é difícil de entender, mas é assim, e a psicologia do apego explica isso muito bem. Diz que às vezes somos levados a nos envolver com parceiros emocionalmente, pessoalmente inacessíveis, por uma necessidade inconsciente de dominar ou reviver o trauma de apego da infância. Em palavras mais simples, procuramos consertar no presente aquilo que nos feriu no passado, escolhendo alguém que se parece nas coisas ruins com quem nos machucou, esperando que, agora, essa pessoa nos dê o amor antes negado. Mas a cura não funciona assim, e a verdadeira cura não vem de alguém de fora, vem de nós mesmos, do nosso interior. Outra forma de compatibilidade traumática é quando duas pessoas encaixam suas feridas uma na outra, de forma tóxica, claro. Por exemplo, alguém com medo de abandono atrai e se sente atraído por alguém com medo de compromisso. São vítimas e algozes perfeitos. Um é a tempestade perfeita para o outro. Um teme ser abandonado e o outro teme se sentir preso. O resultado disso é que um persegue e o outro foge, mas ambos sofrem. Ou pense em alguém que viveu abuso ou violência em casa. Infelizmente, acaba com parceiros abusivos por confundir maus tratos com amor. E isso porque foi a primeira forma ou significado de amor que conheceu, embora claramente isso não seja amor, mas sim um significado muito distorcido dele. Ou também pode acontecer que, se quando criança, por exemplo, você teve que cuidar dos seus pais, ou seja, houve uma inversão de papéis de adulto.
Então você acaba procurando parceiros que precise resgatar ou cuidar, repetindo esse papel e sustentando toda a... Vou te contar uma história real de um dos meus alunos, mas vou mudar o nome dele por privacidade. Mário sempre reclamava nas sessões de perspectivas semanais que as mulheres com quem ele saía o manipulavam ou o tratavam mal. Quando aprofundamos no processo dele, descobrimos que a mãe dele tinha sido muito controladora e crítica com ele durante a infância. Então, sem perceber, Mário procurava mulheres que de alguma forma replicavam esse padrão de controle. E embora no início tudo fosse paixão, química, adrenalina e encantamento, passada essa fase e começando a fase dos ajustes, surgiam os comportamentos possessivos por parte delas. E diante disso, Mário se sentia preso e menosprezado mais uma vez. Quando era criança, essa era sua zona conhecida, e embora doesse, era estranhamente confortável para ele, pois sabia como a história iria se desenrolar. Sentia uma certa certeza. Foi só quando Mário tomou consciência desse padrão que ele seguiu o rastro até sua ferida de infância, e aí começou sua libertação. Porque ele compreendeu que aquela intensa química que sentia no começo com certo tipo de mulheres não era amor, era o seu trauma. Reconhecendo aquilo como familiar, era a sua ferida dizendo: "Isso me parece conhecido, vamos jogar esse jogo de novo." E ele não só compreendeu isso, como também me deixou guiá-lo como seu mentor para cultivar seu amor próprio. E trabalhar muitas outras coisas para reprogramar essas crenças, limpar essa bagagem emocional e curar suas feridas e traumas. A compatibilidade traumática é muito perigosa, porque se disfarça de destino ou de amor bonito, mas é aquele típico: "Nunca tinha sentido algo assim." Tem que ser porque fomos feitos um para o outro e somos almas gêmeas. Mas se esse algo assim inclui que você sofra, caia em ansiedade e muito medo, então não é um amor saudável, é a sua parte. Menina ferida, tentando se curar através da repetição para ver em qual oportunidade vai fazer melhor. É como se o seu subconsciente acreditasse que, ao repetir a história, mas com outra pessoa, pode mudar o final e obter o amor que faltou no passado. Triste. E infelizmente acontece o contrário. O padrão se repete e a ferida se abre ainda mais. Quer saber como quebrar esse ciclo com trabalho interior? Isso permite que você desenvolva consciência, autoconhecimento, amor próprio e uma cura profunda. Esse trabalho interior não é ler alguns posts ou apenas um livro, também não é ouvir 2 ou 3 podcasts e muito menos ficar postando frases bonitas nas suas redes sociais. Essas questões traumáticas precisam ser processadas com um mentor. Para curar seu menino interior, para aprender a se dar aquele amor que te faltou, para reprogramar suas crenças sobre o amor, entre muitas outras coisas. E tudo isso não é um luxo nem algo que se deva tomar. Necessidade básica para o seu bem-estar e é algo que requer toda a sua atenção. Decisão? Muitas pessoas não levam isso a sério, porque ninguém nunca falou sobre isso com elas em casa ou na escola. Simplesmente não está no radar delas e por isso não fazem. Desperdiçam toda a vida sofrendo sem saber que poderiam ter vivido de forma diferente se tivessem trabalhado em si mesmas, feito um curso ou feito algo para se curar e se educar emocionalmente. Você que me ouve não tem mais desculpa, pois já conhece suas opções. Eu te recomendo que invista tempo, energia, dinheiro e amor em você, assim como faz por aqueles que você ama. O quarto erro silencioso que cometemos ao escolher um parceiro é confundir as dinâmicas de apego inseguro com um amor saudável. Aqui falamos especificamente desses padrões de apego ansioso e evitativo que muitas pessoas carregam desde a infância e que, ao se juntar com alguém, criam relações intensas, mas muito complicadas. Para explicar de forma simples, as pessoas com apego ansioso sentem muito medo do abandono, então precisam de reafirmação constante de que seu parceiro as ama. Por isso buscam proximidade e conexão o tempo todo. Por sua vez, as pessoas com apego evitativo têm medo de se sentirem invadidas ou de perderem sua independência, então mantêm certa distância emocional. Elas têm dificuldade em se abrir completamente e quando sentem que alguém está se aproximando demais, tendem a se afastar. E além disso, adivinha só, ansiosos e evitativos costumam se atrair mutuamente como polos opostos de um ímã porque cada um se encaixa nas feridas do outro. Mas, em vez de se ajudarem a crescer e a curar, o que fazem é ativar um círculo vicioso. No começo, na paixão, tudo é emocionante.
Ana sente borboletas intensas porque Luiz é um pouco distante e misterioso, o que, sem que ela perceba, lembra aquele amor inseguro que conheceu na infância. Luiz, por sua vez, sente-se atraído por Ana porque ela é muito carinhosa e efusiva, e isso é algo que falta nele, mas ao mesmo tempo, essa intensidade vai gerar medo nele. Eles vão começar o relacionamento. E então, Ana vai querer sempre estar perto, saber dele, sentir que ele a ama, que ele diga o tempo todo que a ama. E Luiz vai começar a se sentir sufocado porque sente que seu espaço está desaparecendo. Então Luiz vai se retrair, demorar mais para responder mensagens ou pedir mais tempo para ele ou para os amigos. O que acham? Vocês acham que Ana vai sentir pânico porque o maior medo dela é pensar: será que ele vai me deixar ou será que ele não me ama mais e vai embora? Então, o que Ana faz? Ela procura ele ainda mais. Manda textos longos no WhatsApp, pede para se verem, pede explicações, pergunta: você está chateado comigo? E quanto mais Ana se aproxima, mais Luiz se assusta e mais ele se afasta. E quanto mais ele se afasta, mais ela se desespera e mais ela se apega. É um jogo de puxa e empurra tóxico entre o apego ansioso e o evitativo, é uma bomba atômica nos relacionamentos, nenhum dos dois se sente realmente seguro. O ansioso vive em constante ansiedade, esperando o próximo gesto de carinho ou o próximo afastamento do outro. E o evitativo, por sua vez, vive em tensão, sentindo-se sufocado, esperando a próxima demanda emocional que vai sobrecarregá-lo ou afogá-lo. E assim, ambos, sem querer, acabam confirmando suas piores crenças. E talvez se amem, mas de uma forma que dói e, no fundo, gostariam de estar juntos, mas não conseguem. Se você notar esses padrões em si mesmo durante a fase de escolha, pense 2 vezes antes de avançar. Só isso. Não confunda apego com amor, não confunda necessidade com querer, nem intensidade tóxica com paixão verdadeira. O amor bonito e saudável equilibra a proximidade com o espaço, a paixão com a calma e a individualidade. Fui claro, com isso chegamos ao 5º erro silencioso. Não conhecer nem honrar seus próprios valores, nem os da sua parceira e se precipitar a se comprometer sem compartilhar uma visão do que querem construir. Esse erro é fundamental e parece mais prático, mas está profundamente conectado com o emocional e com o que entendemos como amor bonito ou verdadeiro. Significa que muitas pessoas se jogam em um relacionamento sério ou permanecem nele sem terem conversado sobre as coisas importantes da vida, sem saber se realmente querem caminhar para o mesmo lugar e se realmente querem construir o mesmo. É se jogar em um relacionamento só por paixão, sem observar e conversar sobre o que realmente importa? Por isso, quando chegam os ajustes, os problemas, os desafios, as obrigações e as complicações, cada vez mais pessoas acabam terminando. Eles reagem, vivem no dia a dia. Estamos em gerações muito focadas no prazer e no conforto. Por isso é comum que as pessoas se apeguem à química inicial, às atividades divertidas, ao romantismo e à atração física, sem dar muita atenção para ter conversas sérias sobre os planos, para gerar acordos, ou sobre os riscos, os valores e os sonhos. No começo tudo é romântico e espontâneo e talvez ambos pensem nessa relação, que ainda vai ter tempo para falar sobre filhos, casamento, dinheiro, religião, estilo de vida ou o que fariam se divorciarem ou se não der certo. O problema é que, se essas áreas fundamentais não estiverem alinhadas, mais cedo ou mais tarde vai surgir um conflito maior. E muitos casais descobrem dolorosamente que se amam, mas não sabem como conviver, como construir ou simplesmente como não querem. As mesmas coisas essenciais acabam e então, mesmo que se amem, se machucam e se tratam como se odiassem. Nos meus cursos e nas sessões que temos semana após semana, conheci casais que depois de anos percebem que se divorciaram porque tinham filosofias de vida totalmente opostas e também se divorciaram. Não só em relação à vida, mas ao dinheiro, aos filhos, a qual religião seguir. Nunca conversaram sobre isso. Talvez um queria economizar muito e o outro queria viver com muita abundância. Um queria ter muitos filhos e o outro não. Seja como for, nunca chegaram a acordos e então parece que foram traídos ou que simplesmente não sabiam para onde ir. Isso quebrou a cumplicidade e a confiança. Também tem gente que descobre muito tarde que seu parceiro não compartilha sua ideia de fidelidade ou que não fala a linguagem do amor com seus 5 ingredientes fundamentais.
E quando tudo isso vem à tona muito tarde, o dano já está feito e um ou os dois precisam abrir mão desse relacionamento. Ou um acaba abrindo mão de algo essencial de si mesmo, para se sacrificar e tentar fazer dar certo, o que nunca funciona. Agora, por que caímos nesse erro? Na maioria das vezes, por pressa, nos apaixonamos e em poucos meses já estamos morando juntos ou nos casando. Porque a paixão, junto com a pressão social ou familiar, nos levam a acelerar essas etapas e a pulá-las, quando na verdade deveríamos tê-las vivido. Essas etapas são muito importantes. O período de encontros deve nos dizer se podemos avançar para o namoro. O namoro deve nos dizer se podemos avançar para o casamento. E os primeiros anos de casamento devem nos dizer se podemos avançar para formar um equilíbrio e uma família ou não. O problema é que as pessoas passam do encantamento nos primeiros encontros direto para o casamento ou até mesmo para ter filhos. Elas pulam ou aceleram todas as outras etapas e outras vezes a gente não tem todas essas conversas por medo de assustar a outra pessoa e ela ir embora, porque as coisas vão ficar muito sérias, então a gente se cala. Coisas muito importantes para não estragar, mas acabamos estragando do mesmo jeito. A gente acredita que o amor vai resolver tudo, logicamente. Mas a verdade é que sentir amor não é suficiente, é preciso desenvolver certas habilidades através do trabalho interior. Estou me referindo às linguagens do amor, à capacidade de se comunicar, de criar acordos e muitas outras coisas. Isso é amor de verdade, e não só amor de sentimento ou de palavras, é amor colocado em prática, e não apenas algo que parece bonito. Em resumo, conheça a si mesmo e conheça de verdade seu parceiro antes de dar passos definitivos. Conversem, observem, vejam como resolvem conflitos. Não deem o amor que sentem um pelo outro como garantido, e muito menos acreditem que o amor resolve tudo automaticamente. Quando você escolhe alguém cujos valores ressoam com os seus, cuja visão de vida é semelhante à sua, e quando você tira um tempo para verificar se realmente essa pessoa e você querem construir um mundo em comum, você está então colocando as bases para um amor voluntário e assim evita o arrependimento? Posteriormente, ao descobrir, já muito tarde, que estavam indo por caminhos muito opostos. Se você ouviu o episódio até aqui, é porque dentro de você há uma semente querendo florescer. E a boa notícia é que você não está sozinho ou sozinha nisso. Aqui, nesta comunidade, todos estamos aprendendo e nos apoiando para amar melhor, para amar de forma bonita, para que também nos amem de forma bonita e para que sejam relações gentis. Inclusive, eu também continuo no meu caminho, aplicando em diferentes fases da minha vida todas essas lições. Juntos podemos criar uma nova forma de nos relacionarmos, algo mais autêntico e amoroso. Agora eu adoraria saber de você. Com qual desses erros silenciosos você mais se identificou? Você já viveu alguma situação que tenha ressoado com isso que eu contei? Se sim, deixe um comentário, porque eu vou estar lendo todos. E se você ainda colocar a frase "quero mais", eu prometo fazer junto comigo. Conteúdo que aprofunde nesse tema e em todo o seu processo de cura e crescimento. Por favor, não esqueça de compartilhar este episódio se você acha que pode ajudar alguém e se inscrever no canal se ainda não fez isso, porque assim você vai poder ver tudo o que eu vou fazer para você. Obrigado pela sua confiança e por ficar até o final. Te mando um abraço enorme. Nos vemos no próximo episódio.